Os erros de Balaão. Uma advertência para os nossos dias. A Bíblia não esconde os erros de seus personagens, mesmo daqueles que foram chamados de profetas. A história de Balaão, registrada principalmente em Números capítulos 22 a 24, é um dos maiores alertas das Escrituras contra a ganância, o coração dividido e a insistência em trilhar caminhos contrários à vontade de Deus. O Novo Testamento também lembra desse episódio como exemplo de queda espiritual. Pedro fala sobre o caminho de Balaão. 2 Pedro 2,15. Judas cita o erro de Balaão. Judas 1,11. E Apocalipse 2,14 denuncia a doutrina de Balaão, mostrando que sua influência foi tão perigosa que atravessou séculos como advertência eterna. Mas afinal, quais foram os erros de Balaão? E o que eles nos ensinam hoje? 1. O amor ao dinheiro acima da vontade de Deus. Balaão era conhecido como profeta, alguém que tinha experiências sobrenaturais, mas seu coração estava corrompido. Quando Balaque, rei de Moabe, enviou mensageiros oferecendo recompensas para que ele amaldiçoasse Israel, a proposta mexeu com seu desejo por riqueza. Mesmo depois de Deus ter deixado claro que Israel não deveria ser amaldiçoado, Balaão manteve aberta a possibilidade de negociar com o pecado. Esse é o primeiro erro, quando o coração se inclina mais para os tesouros da terra do que para a obediência ao Senhor. Jesus foi direto: não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6,24. O coração dividido sempre acabará cedendo. 2. Negociar com o pecado. Quando os mensageiros de Balaque retornaram com ofertas ainda maiores, Balaão novamente buscou a Deus, mas sua motivação não era obedecer, e sim tentar encontrar uma brecha para fazer o que desejava. Ele já sabia a resposta de Deus, mas insistia. Esse é o segundo erro: tentar adaptar a vontade de Deus aos nossos interesses. Quantas vezes alguém já tem clareza do que é certo ou errado, mas insiste em orar e negociar com o Senhor, como se ele fosse mudar de ideia para satisfazer nossos desejos carnais? O resultado é sempre perigoso: um coração que prefere barganhar do que obedecer. 3. Insistir no próprio caminho. Deus permitiu que Balaão fosse com os mensageiros, mas a permissão não significava aprovação. Era como se Deus estivesse dizendo: se é isso que você quer, vá, mas você colherá as consequências. O texto revela que a ira do Senhor se acendeu contra Balaão enquanto ele viajava. Números 22:22. Aqui está o terceiro erro: insistir no caminho da teimosia. Quantos hoje caminham não por convicção espiritual, mas pela insistência da carne? O fim desse caminho sempre é destruição, ainda que por um tempo pareça prosperar. 4. O orgulho que não aceita correção. Esse talvez seja o episódio mais marcante. Balaão foi repreendido por sua própria jumenta. O animal, vendo o anjo do Senhor com a espada desembainhada, desviava-se para não seguir adiante. Balaão, cego espiritualmente, não percebia nada e apenas batia na jumenta, até que o Senhor abriu a boca do animal e depois abriu os olhos de Balaão para ver o anjo. Que vergonha para um profeta ser corrigido por uma jumenta. Esse é o quarto erro: o orgulho que nos cega e nos impede de perceber os sinais de Deus. Quem não aceita correção pode ser repreendido até pelas coisas mais improváveis. 5. Ensinar Israel a tropeçar. Mesmo não conseguindo amaldiçoar Israel diretamente, Balaão deu um conselho mortal a Balaque: induzir o povo à idolatria e à imoralidade, para que eles mesmos atraíssem a ira de Deus. Em Números 31:16, fica claro que foi Balaão quem ensinou essa estratégia. E em Apocalipse 2:14, Jesus denuncia: tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. Esse é o quinto e mais terrível erro: ser pedra de tropeço e induzir outros ao pecado. A Bíblia é clara: ai daquele que fizer tropeçar um destes pequeninos. Mateus 18:6. A lição para nós. Os erros de Balaão são um espelho para a igreja de hoje. Ele mostra que dons e experiências espirituais não substituem um coração obediente. Podemos até ouvir a voz de Deus, mas se a ambição, o orgulho e a ganância dominarem, acabaremos caindo em destruição. Balaão terminou sua vida de forma trágica, morto entre os inimigos de Israel. Números 31:8. Um fim amargo para alguém que teve tantas oportunidades de escolher a obediência.
Que o Espírito Santo nos alerte. Não basta começar bem, é preciso terminar fiel. Que possamos rejeitar a ganância, obedecer sem negociar e permanecer firmes na fidelidade ao Senhor, lembrando sempre, a obediência vale mais do que o sacrifício. 1 Samuel 15:22.